Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante, continuando o estudo dos fatores que influenciam a velocidade das reações de substituição nucleofílica. Já foram comentados, com aulas disponíveis aqui no canal sobre a estrutura do substrato, a força do nucleófilo, a estabilidade do grupo abandonador. E hoje, nessa aula, a o último fator que tem influência na velocidade, que é o solvente. Bom, normalmente as reações orgânicas se passam em solução, Então você precisa de um solvente. Existe a síntese em fase sólida, existe outros métodos que não empregam solventes, mas corriqueiramente todas as reações orgânicas se passam em solução. E em termos de solvente, assim, numa classificação muito rasa, nós poderíamos classificar os solventes entre polares, apolares e uma outra categoria que são os solventes iônicos, que são os chamados líquidos iônicos, empregados como solvente, que são sais de baixo ponto de fusão que a temperatura ambiente apresentam-se no estado líquido. Só que essa parte aqui, eu só estou falando para dizer que existe, mas que elas não serão abordadas na aula. E dentre os solventes polares, nós temos duas famílias, a dos solventes próticos e as dos solventes apróticos. Bom, os solventes apolares, nós costumamos em química orgânica chamar de solventes apolares todos aqueles solventes que não são solúveis em água. Os solventes insolúveis em água são chamados de solventes apolares, e eles podem ser hidrocarbonetos, como o hexano, ciclohexano, benzeno, tolueno, eles podem ser halogenetos de alquila, no caso, basicamente cloreto, que são o diclorometano, cloroforme, tetracloreto de carbono, que pertence à família dos aletos de alquila, não halogenetos, desculpa, que são os chamados também de clorometano, cloroforme e tetracloreto de carbono, são os solventes clorados, que hoje estão sendo muito desestimulados o uso, devido a questões de toxicidez, tanto para seres humanos como de toxicidade ambiental, Praticamente hoje, solvente clorado você só utiliza quando a sua reação ou o seu processo não funciona em nenhum outro solvente. E existem também os solventes apolares que contêm oxigênio, como, por exemplo, o octanol, que embora seja um álcool, mas como ele tem uma cadeia carbônica muito grande, o faz com que ele seja insolúvel em água. O éter dietílico, que também é insolúvel em água. Enfim, então solvente apolar são todos os solventes insolúveis em água. Já os solventes polares, ao contrário, nós chamamos em química orgânica de solventes polares todos os solventes que são solúveis em água. E aí eles podem ser de duas famílias, como eu já falei, solventes próticos e apróticos. Solventes próticos são, por exemplo, a água, o metanol, o etanol, o isopropanol, o ácido acético, são todos solventes próticos. E os solventes apróticos, eles podem ser, como por exemplo, a acetona, o THF, que são compostos orgânicos, que são solúveis em água e são razoavelmente polares. E existe uma outra família que são os solventes polares apróticos, que são muito mais polares do que que esses daqui, que é o DMSO, o dimetilsulfóxido, o DMF, que é dimetilformamida, e o HMPA, que é hexametilfosforamida. Bom, existe aqui, o que eu preciso nessa aula é definir, deixar bem claro dois termos, que é o termo de dissolução, que é o processo em que um soluto se dispersa em um solvente formando uma solução. Isso é uma dissolução, é você dissolver um sólido. E existe um termo chamado solvatação, que é o seguinte, que é a análise molecular, a nível de interação molecular, do processo de dissolução. É o estudo das forças intermoleculares pelas quais a molécula dissolvente interage com a molécula dissoluta. Para que você tenha uma dissolução a nível macroscópico, ou seja, por exemplo, se eu pego um sólido orgânico e dissolvo em etanol,
A nível macroscópico, você observa o processo de dissolução. Aquele sólido vai se dissolver no solvente, formando uma solução, um sistema homogêneo, uma mistura homogênea. Agora, para que a dissolução ocorra, a molécula de etanol tem que interagir com a molécula daquele sólido por algum tipo de força para poder fazer a dissolução. Então, essa interação a nível molecular entre a molécula do solvente e a molécula do soluto, nós chamamos de solvatação. E é isso que tem interferência nas reações de substituição nucleofílica. Essas forças intermoleculares, né, elas podem ser, existem outras, mas as três principais são as chamadas força de dispersão de London, ou força de dipolo induzido, ou força de dipolo flutuante, que é a força intermolecular envolvida na dissolução por solventes apolares. Que o solvente apolar, ele não tem um dipolo, ele não tem momento de dipolo, então ele não tem um dipolo permanente orientado, ele forma pela interação de nuvens eletrônicas de dipolos flutuantes, e esses dipolos flutuantes causam a interação intermolecular. Então, é uma força intermolecular bastante fraca. Então, ela atua quando você dissolve sólidos apolares em solventes apolares. A outra força intermolecular importante em solvatação, e que é muito conhecida, é a chamada ligação hidrogênio, que é quando o hidrogênio, o átomo de hidrogênio, né, ou seja, o próton, ele, por estar muito deficiente em elétrons, ele faz uma atração eletrostática, uma interação eletrostática com a densidade eletrônica da molécula do soluto e assim exerce uma interação eletrostática muito forte, que nós chamamos de ligação hidrogênio, que antigamente chamava-se ponte de hidrogênio, mas o termo correto hoje é ligação hidrogênio, ponte de hidrogênio é outra coisa, segundo a IUPAC. Embora em muitos livros ainda, especialmente os mais antigos, ainda fale ponte de hidrogênio. E o outro tipo de interação é a chamada interação dipolo-dipolo, que é quando você tem uma molécula com um dipolo permanente, ou seja, um polo deficiente em elétrons e um polo rico em elétrons, um polo positivo e um polo negativo, só que esse dipolo, ao contrário das forças de dispersão de London, esse dipolo ele é permanente e orientado, ele está sempre ali. Então, o polo positivo de uma molécula vai interagir com o dipolo positivo de uma molécula vai interagir com o dipolo negativo da outra molécula e aí formar uma interação eletrostática bastante forte, não é? Por isso que nós chamamos também de interação de dipolo permanente. E quando se trata de um íon, de uma molécula iônica dissolvida num solvente polar aprótico, aí nós chamamos de interação íon-dipolo. E essa interação dipolo-dipolo é a força intermolecular de solvatação envolvendo solventes apróticos. Então, solvente prótico, você vai chamar de solvente prótico, todos os solventes que são capazes de formar ligação hidrogênio. Para isso, ele precisa ter o quê? Átomo de hidrogênio ligado a heteroátomo eletronegativo, oxigênio ou nitrogênio. Mas os solventes nitrogenados próticos, que são as aminas, são muito pouco utilizados como solventes, são mais como reagentes. Acaba sendo que você vai considerar solvente prótico os solventes que contêm o grupo hidroxila, como, por exemplo, aqueles lá que eu falei, metanol, etanol, isopropanol ou ácido acético. E os solventes polares apróticos serão solventes polares que apresentam um dipolo permanente e que não possuem átomo de hidrogênio ligado a átomo a heteroátomo eletronegativo, como, por exemplo, nitrogênio ou oxigênio, ou seja, o solvente polar aprótico é um solvente polar que não solvata por ligação de hidrogênio. E quais são os solventes, agora falando mais especificamente entre SN2 e SN1, quais são os solventes que têm influência na velocidade? Na SN2, o que interfere é a capacidade de solvatação do nucleófilo, né? Especialmente quando se for um nucleófilo carregado.
Quando a reação ocorre por SN2, o nucleófilo precisa estar pouco solvatado. Então, aquele solvente que solvatar pouco o nucleófilo, ou seja, que interagir menos com a molécula do nucleófilo, vai favorecer a reação. Já no caso da SN1, o que importa é uma coisa chamada constante dielétrica do solvente. Tem esse símbolo aqui, essa letra grega, eta, e que a constante dielétrica do solvente é a capacidade que o solvente tem de separar cargas elétricas opostas, ou seja, basicamente de solvatar íons, solvatar moléculas carregadas e mantê-las longe uma da outra. Por quê? Porque a SN1 se passa por um intermediário carbocatiônico, que é um íon. Então, a capacidade de se separar cargas elétricas é fundamental na SN1. Já os solventes apolares não são adequados para as reações de substituição nucleofílica. Por quê? Solventes apolares não solvatam bem substâncias polares. Normalmente, na prática, quase todo nucleófilo que você utiliza, ele vai ser um sal, porque os nucleófilos carregados são mais efetivos. E sais, por exemplo, não costumam se dissolver bem em solventes apolares. Por outro lado, um solvente apolar, ele praticamente não separa cargas elétricas opostas porque ele é apolar, ele não tem nem dipolo permanente. Então, dificilmente uma reação de substituição nucleofílica vai ocorrer em solventes apolares pelo fato que muitas das vezes ela não vai conseguir dissolver o nucleófilo e às vezes nem mesmo o próprio substrato. Então, os solventes apolares nós não vamos comentar aqui. Bom, então agora falando especificamente de SN2. A substituição nucleofílica bimolecular, ela se passa por esse mecanismo aqui. O nucleófilo ataca a face oposta do substrato, formando esse intermediário pentacoordenado, onde, ao mesmo tempo que a ligação do nucleófilo com carbono é formada, a ligação do carbono com o grupo abandonador é rompida e no final você tem um produto. E se você reparar, o que acontece? A velocidade da reação de SN2, por isso, inclusive, ela tem esse nome, é dependente tanto da concentração do substrato quanto da concentração do nucleófilo. Então, o nucleófilo é fundamental para a formação do estado de transição da etapa lenta da reação. Então, quanto menos barreiras energéticas você tiver entre o seu nucleófilo e o seu substrato, mais rápido vai acontecer a reação. E que barreira energética é essa que tem a ver com essa aula? A questão da solvatação. Quanto menos solvatado o nucleófilo, mais reativo é esse nucleófilo. Então, se eu tenho um solvente que solvata bem, que solvata bastante o meu nucleófilo, ou seja, que as moléculas do solvente interagem fortemente com a molécula do meu nucleófilo, esse nucleófilo vai estar menos reativo, ele vai estar menos disponível para colidir com a molécula do substrato. Se eu tenho um solvente que solvata fracamente o meu nucleófilo, esse nucleófilo vai estar mais livre para ter uma colisão com uma molécula de um substrato e assim ocorrer a reação. E os solventes próticos, eles solvatam nucleófilos mais eficientemente que os solventes próticos. Por quê? Os solventes próticos solvatam por ligação de hidrogênio. Os solventes apróticos solvatam por interação íon-dipolo permanente. E as ligações de hidrogênio são muito mais fortes que as interações íon-dipolo permanente. Então, os nucleófilos são menos solvatados em solventes próticos do que em solventes apróticos, devido à natureza da força intermolecular envolvida no processo de solvatação. Solvente polar prótico, ligação hidrogênio. Solvente polar aprótico, interação íon-dipolo permanente. Ligação hidrogênio é muito mais forte do que interação íon-dipolo permanente. Aqui, por exemplo, isso aqui são modelos 3D e essa seta aqui representa o momento de dipolo calculado por modelagem molecular, né, por métodos de química teórica semi-empíricos. Enfim, esse mais aqui representa o polo positivo e
acerta o polo negativo e a direção do momento de dipolo. E aqui a hidroxila, no caso aqui o metanol. Enfim, observe aqui um íon hidroxila sendo solvatado por moléculas de metanol. Como esse hidrogênio aqui está ligado ao oxigênio, esse hidrogênio, esse próton, ele é extremamente deficiente em elétrons. Então, ele vai fazer uma interação, uma ligação de hidrogênio com o oxigênio da hidroxila que está carregado. Ou seja, essa interação eletrostática vai ser muito forte. E o hidrogênio da hidroxila vai interagir com o oxigênio aqui do metanol, com essa densidade eletrônica aqui desse oxigênio. Então, reparem que o íon hidroxila solvatado em metanol, ou seja, um solvente prótico, ele vai fazer pelo menos 3 interações de hidrogênio muito fortes com moléculas de metanol, ou seja, ele vai estar muito solvatado. Agora, por exemplo, aqui é a molécula da NN-dimetilformamida. Como a hidroxila, a parte negativa da hidroxila, né, o átomo de oxigênio aqui que está carregado, ele vai ser solvatado por interação entre o dipolo positivo da dimetilformamida com ele, num tipo de interação íon-dipolo. Até devido ao volume da molécula e à natureza da interação, a hidroxila em dimetilformamida ou qualquer outro solvente polar aprótico, ela vai estar muito pouco solvatada, ela vai interagir muito pouco com quer dizer, muito pouco não porque está dissolvido, mas muito menos do que a interação com uma molécula de metanol, por exemplo. Então, o íon hidroxila vai estar muito mais livre para poder reagir com o substrato. Aqui, no caso, isso aqui é a hidroxila e aqui é o metanol, onde tem aqui o mapa de densidade eletrônica, o mapa de potencial eletrostático, em que e esse número aqui é a carga calculada desse hidrogênio aqui por modelagem molecular. Reparem que o que eu estou querendo mostrar nessa figura, que quando você calcula a carga parcial desse hidrogênio aqui, no metanol ela é positiva de 0,35 e ela está interagindo com a hidroxila aqui com o oxigênio aqui da hidroxila. Só para efeito de comparação, esse aqui é o mapa de potencial eletrostático da NN-dimetilformamida e a interação a solvatação da hidroxila, ela se dá pela interação com o dipolo positivo da NN-dimetilformamida que está por aqui, ou seja, vai ser com essa região aqui que contém aqueles hidrogênios ligados a carbono. E a carga parcial deles é menos da metade do que no metanol. É positiva de 0,15. Ou seja, esses hidrogênios aqui sendo menos negativos, ou seja, sendo menos deficientes em elétrons, eles vão interagir com hidroxila muito menos do que esses aqui, que estão bastante deficientes em elétrons em relação àquele outro. Então, em solventes polares apróticos, nucleófilos estão solvatados por forças muito mais fracas do que estariam em solventes polares próticos, de modo que estão muito mais livres e disponíveis para colidirem com a molécula do substrato e assim proceder à reação. Aqui, só para efeito de comparação, eu tenho aqui os solventes polares apróticos mais empregados e com algumas características, né? O momento de dipolo e o mapa de potencial eletrostático, mas aqui é mais curiosidade para ver como ficam a disposição de cargas, né? O importante, por exemplo, o THF, que é considerado um solvente polar aprótico porque ele é solúvel em água e ele dissolve razoavelmente bem algumas moléculas, alguns sais inorgânicos, para serem usados como nucleófilo. Ele tem um momento de dipolo de 1,92 dBi, que é a unidade de momento de dipolo. A acetona já tem um momento de dipolo de 2,67 dBi, e a acetonitrila, que é um solvente polar aprótico também bem polar, que ele tem um momento de dipolo de 3,21 dBi.
Só que a acetonitrila apresenta uma toxicidade muito grande também, então ela só é usada quando é o único jeito. Agora, os solventes polares apróticos mais empregados, né, que apresentam a melhor relação custo-benefício, são esses três aqui. O hexametilfosforamida, que é conhecido como HMPA, que ele tem um momento de dipolo de 2,69, e ele é muito interessante quando você utiliza íons enolatos como nucleófilos. E os dois mais empregados, sem dúvida, são esses: a NN-dimetilformamida, que nós chamamos de DMF, que tem um momento de dipolo de 3,33 dBAs, e o outro é o dimetil sulfóxido, que apresenta um momento de dipolo de 4,49 dBA, ou seja, bem polar, e é bastante empregado. Talvez seja a melhor opção para esse tipo de reação de SN2. Um exemplo interessante também é que essa questão de solvente, às vezes, ela pode mudar completamente a ordem de nucleofilicidade de uma série de nucleófilos. Por exemplo, essa reação aqui, o iodeto de propila com fluoreto de sódio em metanol, ela ocorre a uma velocidade muito baixa e que não seja, que a ponto que não seja nem muito viável em termos práticos. Já o fluoreto de sódio reagindo com o iodeto de propila em DMF, ou seja, um solvente polar aprótico, a reação ocorre apreciavelmente. A razão disso é que, por exemplo, o fluoreto de sódio dissolvido em metanol, você vai ter lá o sódio solvatado pelo metanol, e você vai ter o íon fluoreto, que é negativo, e uma base muito forte, extremamente solvatado por ligações hidrogênios pelas moléculas do metanol. Essa energia de solvatação aqui é muito grande, então vai ser o fluoreto, para reagir com o iodeto de propila, primeiro vai ter que vencer essa energia de solvatação para poder encontrar a molécula do iodeto de propila. Agora, quando o fluoreto de sódio se encontra dissolvido em DMF, o sódio continua solvatado, bem solvatado, mas o sódio não interfere aqui na reação, porém, o fluoreto vai estar solvatado por interações íon-dipolo, que é uma interação muito mais fraca do que essa daqui. Então, o íon fluoreto vai estar muito mais ativo para encontrar o substrato. A ponto que essa questão do solvente ela muda completamente a ordem de nucleofilicidade dos nucleófilos. Nas aulas passadas, quando eu falei de força do nucleófilo, eu disse lá que normalmente a polarizabilidade ela é um fator mais importante para determinar a força do nucleófilo do que a basicidade. Mas eu devo ter feito o comentário de que isso depende do solvente. E a razão está aqui. Por exemplo, em solventes próticos, que é a maioria dos solventes, né, o iodeto ele é mais nucleofílico do que o brometo, que é mais nucleofílico que o cloreto, que é mais nucleofílico que o fluoreto. Por quê? Isso aqui, eles estão no mesmo grupo da tabela periódica, então, nesse caso, a polarizabilidade é que determina. Então, o iodo, como é maior, é mais polarizável. Então, ele é mais nucleofílico do que o brometo, do que o cloreto, do que o fluoreto, que é o menos polarizável de todos. Agora, em solventes próticos, é a basicidade que determina a nucleofilicidade. A ordem se inverte completamente. Em solvente prótico, aprótico, como, por exemplo, DMF ou DMSO, o fluoreto é muito mais nucleofílico que o cloreto, que é muito mais nucleofílico que o brometo, que é muito mais nucleofílico que o iodeto. Nesse caso aqui, a base mais forte é o nucleófilo mais forte. Então, o solvente ele pode interferir, inclusive, na ordem de nucleofilicidade de alguns nucleófilos. Na aula de força de nucleófilo também, eu também comentei que existem meios, né, existem métodos que você pode quantificar a nucleofilicidade. E um dos métodos que eu comentei lá é a chamada constante nucleofílica de
iodeto de metila, que é a comparação entre a constante de equilíbrio da reação do nucleófilo que você está estudando com iodeto de metila, com a constante de equilíbrio do metanol com iodeto de metila em metanol. Ou seja, um solvente prótico. Repare que o número quantitativo de nucleofilicidade pela constante de iodeto de metila dos halogênios, ela segue exatamente aquilo que eu comentei aqui sobre a questão do solvente prótico, porque esses valores são obtidos em metanol. Metanol é um solvente prótico. Então, a constante nucleofílica do iodeto, 7,4, a do brometo, 5,8, a do cloreto, 4,4 e a do fluoreto, 2,7. Ou seja, quanto maior, mais nucleofílico. Então, por isso, talvez, que essas medidas de quantificação de nucleofilicidade ainda não estejam tanto nos livros, porque existem outros métodos, né? Esse método de constante de nucleofílica de iodeto de metila, por exemplo, ela só se aplica para solventes próticos, como agora, como o solvente de escolha é o solvente polar aprótico, existem essa constante nucleofílica de iodeto de metila, ela não se aplica em solventes apróticos. Mas existem já outros métodos de quantificação de nucleofilicidade envolvendo correlação linear de energia livre, enfim. Então, por isso, talvez que essas medidas quantitativas de nucleofilicidades ainda não tenham entrado de vez nos livros de graduação. Mas talvez para um futuro possa vir a entrar. Bom, e o efeito do solvente na SN1? Nesse caso, como eu falei mais lá atrás, é a capacidade de separar ou isolar cargas elétricas, que é a medida da constante dielétrica do solvente. O mecanismo SN1 envolve a solvólise, digamos assim, do substrato, ou seja, o grupo abandonador precisa romper a ligação entre o carbono, romper a sua ligação com o átomo de carbono para formar duas espécies carregadas, o carbocátion e, no caso aqui, o íon cloreto, né, que é o grupo abandonador. Capacidade do solvente de separar ou isolar cargas elétricas. A partir do momento que essas cargas são formadas, do carbocátion e grupo abandonador, quanto mais capaz o solvente for de solvatar esse carbocátion e não deixar que a interação eletrostática do positivo com esse negativo aqui ocorra e solvatar rapidamente esse íon cloreto e separar e isolar essa interação eletrostática, mais rápido vai ocorrer a reação, mais vai favorecer a reação. Porque aí, à medida do momento que você separa essas duas cargas, o carbocátion está livre para reagir com o nucleófilo. Então, a constante dielétrica do solvente, ela ajuda também a estabilizar. Quanto maior a constante dielétrica do solvente, maior também vai ser a estabilização desse estado de transição aqui e ajudar nessa solvólise. A constante dielétrica, ela é possível de ser medida, né? Existem métodos para isso, e no caso, por exemplo, da água, a água apresenta uma constante dielétrica de 80, ou seja, muito boa. Para solventes orgânicos, os solventes próticos, eles são interessantes também. Por exemplo, metanol tem uma constante dielétrica de 33, etanol de 24, já o ácido acético com uma constante dielétrica baixa, de 6. Quanto maior a constante dielétrica do solvente, melhor para favorecer uma reação de SN1. Então, nesse caso, poderia se supor que o melhor solvente para fazer uma SN1 seria a água. O problema é que as substâncias orgânicas normalmente não são muito solúveis em água. Então, como é que se contorna isso? Você emprega-se misturas, água, etanol, água, metanol, que aí você consegue dissolver apreciavelmente o seu substrato orgânico, o seu nucleófilo, e, ao mesmo tempo que você tem um meio com uma constante dielétrica alta. E essa constante dielétrica alta vai favorecer
a reação de SN1. Então, para resumir, né, SN2 são favorecidas em solventes polares apróticos, porque solventes polares apróticos não solvatam o nucleófilo de forma muito forte, então ele está livre para encontrar o substrato. E substituição nucleofílica unimolecular, SN1, são favorecidas em solventes polares próticos, especialmente em misturas hidroalcoólicas, porque a água vai aumentar a constante dielétrica do meio, favorecendo a SN1, e o álcool vai, nessa mistura hidroalcoólica, vai permitir a solubilização de substratos orgânicos. E solventes apolares não são adequados para reações de substituição nucleofílica, porque eles não costumam dissolver bem moléculas carregadas negativamente. Bom, obrigado, bom estudo.